Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 24 de abril, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos 22 ao 29, que diz assim: Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, e depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nosso Senhor, ele confronta aquele povo que vai à sua procura. E mais uma vez Jesus desmascara este povo. Jesus mesmo mostra o real motivo pelo qual aquele povo está indo atrás dele. E Jesus, ele vai dizer: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeito. Diante disso, nós precisamos olhar para nós hoje e nos perguntar: por que eu busco Jesus? Qual a motivação que eu tenho para buscá-lo? Qual é o real motivo para ir atrás de Jesus, para buscar Jesus, para procurar Jesus? Eu vou atrás de Jesus porque eu creio nele verdadeiramente, eu tenho fé, quero amá-lo, quero segui-lo, quero viver a fé nele, ou porque ele pode me dar algo? É uma pergunta que nos faz pensar sobre a nossa busca de Jesus. Por que o buscamos? Porque o amamos, porque acreditamos ou porque temos interesses? O que nós buscamos? Buscamos a Deus, a Jesus ou aquilo que ele pode nos proporcionar na nossa vida? Jesus hoje está dizendo: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Jesus está nos ensinando a buscar aquilo que não passa, que não perece, aquilo que é para sempre, aquilo que é eterno. Jesus está nos ensinando a buscar a Ele mesmo, por Ele. Jesus é o alimento que permanece para a vida inteira, para a vida eterna. Ele que se dará aos discípulos e hoje se dá a nós na Eucaristia.
E Jesus, ele se dá por inteiro. Jesus se entrega por inteiro, por amor. Veja, olha a imensidão do amor e como nós muitas vezes somos ingratos diante da entrega de Jesus, diante da entrega da própria vida, do seu ser para nós e por nós. Nós buscamos não a Ele, mas aquilo que Ele nos pode proporcionar. O buscamos muitas vezes por interesses outros, secundários. Não que aquilo que nós pedimos a Ele não seja importante, mas acima de tudo, eu preciso buscar a Ele, querer Jesus na minha vida, buscar Jesus, querer estar com Ele, permanecer com Ele. Este deve ser o objetivo maior das nossas vidas. E não simplesmente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Mas para isso é necessário fé, crer em Jesus. Por isso que o Evangelho termina dizendo: perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Qual é a obra de Deus? Acreditar, crer naquele que ele enviou, isto é, em Jesus. Peçamos então ao Senhor que possamos realizar as obras de Deus, ou seja, crer em Jesus, crer nele, crer na sua palavra, acolher a sua palavra, viver a sua palavra, os seus ensinamentos, acolher Jesus na nossa vida, crer nele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça de realizarmos esta grande obra, que é o de viver a fé no Senhor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.